O que é a Santa Missa? A Santa Missa não é só uma oração comunitária e uma reunião para cantar alguns hinos. A Santa Missa é muito mais que isso. Mas, a fim de compreender plenamente isso, precisamos estabelecer algumas verdades básicas. E vamos fazer isso em 3 etapas. O primeiro passo: vamos entender o que é um sacrifício. Bem, quando sentimos algo no nosso interior, nós expressamos isso através de alguma forma de linguagem ou sinais. É assim que podemos distinguir alguém que está apaixonado de alguém que está com raiva. Seus sentimentos têm expressões muito diferentes. Na religião não é diferente. Aqui também vemos formas em que o homem exprime o que está acontecendo lá dentro. O exemplo mais importante disso são sacrifícios. Sacrifícios podem ser encontrados em praticamente todas as religiões. Um sacrifício é um dom precioso para Deus. Um sacrifício procura expressar que Deus é importante para nós, que Ele toma o primeiro lugar em nossa vida. O próprio Deus, naturalmente, não precisa de nenhum sacrifício, mas nós precisamos deles, porque pertence à nossa natureza expressar o que está dentro de nós. Tudo bem, então essa é a ideia de sacrifício. Passo 2. Que tipo de sacrifícios encontramos em nossa religião? Bem, no Antigo Testamento havia muitos sacrifícios diferentes. Por exemplo, o sacrifício de Abel, de Abraão ou de Melquisedeque. E depois houve todos aqueles sacrifícios solicitados pela lei de Moisés. O objetivo de todos esses sacrifícios era, como já dissemos, expressar que Deus possuía o lugar mais alto. E uma vez que os pecados da humanidade são precisamente colocar algo acima de Deus, muitos sacrifícios também tiveram como finalidade restaurar a ordem e elevar a Deus de volta para o lugar que lhe pertence. Tais sacrifícios, portanto, tinham um caráter expiatório que visa a expiar ou compensar os pecados. Isso é o sacrifício no Antigo Testamento. No Novo Testamento encontramos também um sacrifício, mas apenas um, o oferecido por Jesus na cruz. Na cruz, ele deu a sua vida em expiação dos pecados da humanidade. Sua obediência amorosa supera a desobediência sem amor do homem pecador. Pelo seu sacrifício, Cristo restaura a ordem e a relação entre Deus e o homem. Agora, porque o sacrifício de Jesus é absolutamente perfeito, outros sacrifícios não são mais necessários. Seu sacrifício é o principal e o único da nova aliança. Tudo bem. Agora, entendemos o que é um sacrifício e quais sacrifícios existiam, e que o sacrifício de Jesus é tão perfeito que não são mais necessários outros sacrifícios. Vamos passar para o ponto 3. A maioria das pessoas tem uma noção básica do que é a Santa Missa. Mas parece que só algumas notam que ela é tradicionalmente conhecida como o sacrifício da missa. Espere, não acabamos de dizer que após o sacrifício perfeito de Cristo, outros sacrifícios não eram mais necessários ou mesmo legítimos? Certo, mas não entendemos o sacrifício da missa como se fosse um novo sacrifício, mas porque a Santa Missa, o único sacrifício de Cristo, se torna presente para nós. E é assim. Na Santa Missa, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Jesus, então, está realmente presente sob as aparências do pão e do vinho. Isto é chamado, como já sabemos, a presença real. Mas o pão e o vinho na missa são consagrados separadamente. Assim, na ordem do sinal, o corpo e o sangue de Jesus são separados um do outro na consagração. Agora, na vida humana, quando um corpo se separa de seu sangue, isso significa a morte. E da mesma forma, na missa, quando o corpo e o sangue de Jesus são feitos presentes separadamente um do outro, esse ato significa sua morte. O que está acontecendo na missa é uma representação sacramental da morte de Cristo na cruz. É claro que Jesus não sofre novamente. Isso não seria possível, porque ele agora está glorificado. Mas de uma forma sacramental,
a forma de um sinal de que realmente faz as coisas acontecerem, Jesus se torna presente no altar como aquele que morreu por nós. E é exatamente sobre isso que a missa trata: fazer presente o sacrifício na cruz. Orando e cantando junto com outras pessoas é bom, mas não é nada mais que uma ponta do que se encontra no centro da missa: a obra salvadora de Cristo na cruz. Através da sacramental representação da sua morte, ele nos permite participar das graças que ele conquistou para nós na cruz. Na Santa Missa, a salvação é decretada e seus efeitos são aplicados a nós. Isto é o que faz com que a Santa Missa seja tão especial e absolutamente espetacular. Outros sacrifícios. Vamos passar para o ponto 3. A maioria das pessoas tem uma noção básica do que é a Santa Missa, mas parece que só algumas notam que ela é tradicionalmente conhecida como o sacrifício da missa. Espere, não acabamos de dizer que após o sacrifício perfeito de Cristo, outros sacrifícios não eram mais necessários ou mesmo legítimos? Certo, mas não entendemos o sacrifício da missa como se fosse um novo sacrifício, mas porque a Santa Missa, o único sacrifício de Cristo, se torna presente para nós. E é assim: na Santa Missa, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Jesus, então, está realmente presente, encontramos em nossa religião. Bem, no Antigo Testamento havia muitos sacrifícios diferentes. Por exemplo, o sacrifício de Abel, de Abraão ou de Melquisedeque. E depois houve todos aqueles sacrifícios solicitados pela lei de Moisés. O objetivo de todos esses sacrifícios era, como já dissemos, expressar que Deus possuía o lugar mais alto. E uma vez que os pecados da humanidade são precisamente colocar algo acima de Deus, muitos sacrifícios também tiveram como finalidade restaurar a ordem e elevar a Deus de volta para o lugar que lhe pertence. Tais sacrifícios, portanto, tinham um caráter expiatório que visa a expiar ou compensar os pecados. Isso é o sacrifício no Antigo Testamento. No Novo Testamento encontramos também um sacrifício, mas apenas um, o oferecido por Jesus na cruz. Na cruz, ele deu a sua vida em expiação dos pecados da humanidade. Sua obediência amorosa supera a desobediência sem amor do homem pecador. Pelo seu sacrifício, Cristo restaura a ordem e a relação entre Deus e o homem. Agora, porque o sacrifício de Jesus é absolutamente perfeito, outros sacrifícios não são mais necessários. Seu sacrifício é o principal e único da nova aliança. Tudo bem. Agora, entendemos o que é um sacrifício e quais sacrifícios existiam, e que o sacrifício de Jesus é tão perfeito que não são mais necessários, muito diferentes. Na religião não é diferente. Aqui também vemos formas em que o homem exprime o que está acontecendo lá dentro. O exemplo mais importante disso são sacrifícios. Sacrifícios podem ser encontrados em praticamente todas as religiões. Um sacrifício é um dom precioso para Deus. Um sacrifício procura expressar que Deus é importante para nós, que Ele toma o primeiro lugar em nossa vida. O próprio Deus, naturalmente, não precisa de nenhum sacrifício, mas nós precisamos deles, porque pertence à nossa natureza expressar o que está dentro de nós. Tudo bem, então essa é a ideia de sacrifício. Passo 2. Que tipo de sacrifícios encontramos? O que é a Santa Missa? A Santa Missa não é só uma oração comunitária e uma reunião para cantar alguns hinos. A Santa Missa é muito mais que isso. Mas, a fim de compreender plenamente isso, precisamos estabelecer algumas verdades básicas. E vamos fazer isso em 3 etapas. O primeiro passo: vamos entender o que é um sacrifício. Bem,
Quando sentimos algo no nosso interior, nós expressamos isso através de alguma forma de linguagem ou sinais. É assim que podemos distinguir alguém que está apaixonado de alguém que está com raiva. Seus sentimentos têm expressões muito